Vamos para o capítulo 16, 17 e 18. Vamos ver aqui então em Levíticos algumas curiosidades que até então podem ter passado despercebido. Então lá no capítulo 16, a primeira curiosidade já está ali nos versículos 1, 2, 3 e 4. Então eu vou lendo os versículos e vou falando. Lembrando, como eu sempre falei em todos os vídeos, o livro de Levítico é profundo em riqueza de informação. Então fica meio difícil a gente explicar tudo, senão um capítulo daí aí 2, 3 horas de explicação. Então eu vou dar um resumo muito enxugado mesmo, tá bom? Vamos lá, capítulo 16, diz assim: E falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, que quando se chegarem diante do Senhor, ou seja, uma vez mais que mencionados 2 filhos de Arão que foram mortos pelo Senhor, porque eles ofereceram fogo estranho, lembra que a gente tinha visto lá atrás? E isso foi feito para que Arão pudesse entender a plenitude da seriedade desses rituais. Deve-se notar que há uma tremenda quantidade de repetição em todas as instruções dadas a Moisés pelo Senhor. Com respeito a isto, o êxito no púlpito e no benefício de nossos cuidados semanais em relação ao santuário depende muito mais da reiteração contínua das mesmas e das grandes verdades do Evangelho do que o poder e da invenção do pregador. Não é tanto a apresentação de novos pensamentos ou originalidades brilhantes que converte o homem e o edifica em santidade, e sim a exibição clara e constante das doutrinas simples da graça. Então, sem fogo estranho, teremos que sempre falar a verdade, pregoar a verdade. E quando os 2 filhos de Arão chegaram lá com fogo estranho, deu no que deu, né? Então, o versículo 2 vai dizer assim: E o Senhor disse a Moisés, e diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do precipitatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Este é um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Trata-se da grande dia da expiação. O Senhor está dizendo a Arão que, embora ele seja o grande sumo sacerdote, não deve aproximar-se e entrar no lugar santíssimo a qualquer momento, mas somente o único dia determinado de cada ano para expiação. Ao fazê-lo, Arão morreria. Tudo isso prefigura o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1 João, capítulo 1, 29. Com isto entrará Arão no santuário, no lugar santíssimo, onde estava a arca do concerto, com um bezerro para expiação do pecado e por um carneiro para o holocausto. A frase entrará no santíssimo lugar teria sido melhor traduzida como dentro do véu. Essas 2 ofertas não eram para Israel, mas para Arão mesmo. Isto sempre o faria lembrar-se de que, embora ele fosse o grande sumo sacerdote escolhido por Deus e escolhido para estar entre Deus e Israel, ainda assim era somente um pecador e, portanto, tinha que oferecer sacrifícios iguais aos dos mais ímpios em Israel. Olha que interessante, né? Então aqui essa curiosidade é que Arão ele não tinha livre acesso, ele até poderia, mas Deus o proibiu, que ele só, mesmo ele sendo escolhido por Deus e tinha livre acesso a entrar ou não dentro do véu, era para entrar somente quando Deus mandar, tá? Lá no verso 8 tem outra curiosidade. E Arão lançará sorte sobre 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e outra sorte pelo bode emissário. Um bode devia ser oferecido em sacrifício e o outro seria enviado vivo ao deserto. Ele é chamado de bode emissário. Então, quando os bodes, a gente fala uma bode de sorte ao Senhor, que quer dizer que quando ele vai para o deserto vivo, ele vai para ser morto pelos coiotes, então ele estaria entregue à própria sorte, né? Então, aquele bode ali, ele era para expiação dos pecados, enquanto o outro seria pela oferta, tá bom? Outra curiosidade também que a gente pode ver no capítulo 16, lá no verso 16.
E limparia o santuário das imundícias dos filhos de Israel e das suas rebeliões e de todos os seus pecados. Da mesma maneira, fará também o tabernáculo do testemunho, o qual reside entre neles no meio das suas imundícias. Ou seja, embora os israelitas fossem o povo escolhido de Deus, necessitavam expiação, e só o sangue de Cristo, tipificado por estes sacrifícios particulares, puderam fazer a expiação por eles. Portanto, como deve ser óbvio, isso indica que qualquer outro caminho proposto de salvação, qualquer outro meio proposto de salvação ou algo de fato instituído pelo homem seria instantaneamente inaceitável a Deus. Só o sangue do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, pode nos remir e purificar de todo pecado. 1 João 1,7, ou seja, não existe outra religião, não existe outro caminho. Muitas pessoas chamam nós, crentes, de intolerantes, porque a gente não aceita outra religião. É porque a outra religião não leva a Deus, leva ao egocentrismo e o engano do homem. Mas para levar a Deus, Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não existe budismo, catolicismo, não importa. Somente Cristo é a religião verdadeira, tá? Outra curiosidade ainda no capítulo 16, a gente vê lá no verso 29 e 30. E isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem natural, nem estrangeiro que peregrina entre vós. Ou seja, o grande dia da expiação era o único dia de jejum durante todo o ano em Israel. O propósito de abster-se de alimento e de trabalho era levar a alma de cada indivíduo à harmonia com os ritos solenes de purificação cumpridos em público, não pelos próprios israelitas, mas pelo sumo sacerdote. Verso 31. E um sábado de repouso para vós, e afligireis as vossas almas. Isto é estatuto perpétuo, ou seja, que seja isso para sempre, até a vinda de Cristo, é óbvio, né? O grande dia da expiação foi observado mais ou menos até o cativeiro babilônico e depois da restauração até a destruição de Jerusalém. Vamos para outra. Vamos ver. Agora, capítulo 17. O que nós temos aqui? No capítulo 17 nós também temos algumas curiosidades aqui. O capítulo 17 ele é curto, mas vamos ver o que dá para falar aqui. No verso, já começa no primeiro verso. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, ou seja, pode-se notar que repetidas vezes esta frase é utilizada e significa que tudo era de Deus e nada absolutamente do homem. Em outras palavras, Moisés não devia desviar-se do que o Senhor havia lhe dito. É uma lição a qual o homem religioso tem muita dificuldade de cumprir, ou seja, andar segundo a palavra de Deus à risca. Outra curiosidade está lá no verso de número 10. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinem entre eles, que comer algum sangue, eu porei a minha face contra aquela alma e a matarei no meio do povo. Tá? Então eles não podiam comer sangue. O sangue representa a vida e, sobretudo, a vida de Cristo derramada a favor dos pecadores perdidos. Esta proibição foi também confirmada na Nova Aliança, lá em Atos 15, 19 e 20. Tá bom? Dado isso a espiar, eu vos tenho dado isso para espiar as vossas almas sobre o altar, porquanto o mesmo sangue espiará a alma. Ou seja, a última frase declara simplesmente, nos diz que a morte de Cristo na cruz se deu pelo derramamento do seu precioso sangue. Significa que o derramamento de seu sangue, sua vida derramada, não só é o meio de salvação, mas também de fato é o único meio da salvação. Quando o homem toma devidamente o seu lugar como alguém que não possui título algum na vida, quando ele reconhece totalmente a reivindicação de Deus sobre ele, logo o registro divino dele a vida para fazer expiação por sua alma. Sim, a expiação é um presente de Deus ao homem e que seja observado cuidadosamente com esta expiação. É feita pelo sangue e só pelo sangue.
e nós referimos ao sangue de Cristo. Não é um sangue de ninguém mais. A palavra é mais explícita, atribui a expiação exclusivamente ao sangue. Isso está lá em Hebreus 9, 22, Efésios 1, 7, Colossenses 1, 14 e 1 João 1, 6 e Apocalipse 12. Ou seja, algo para ser doutrinário tem que estar no mínimo em 2 ou 3 livros. Aqui nós representamos 4, né? Glória a Deus. Agora nós vamos para o capítulo de número 18, aonde fala sobre o incesto. Deus aqui está proibido o incesto, né? Então, eu acho que esse capítulo aqui que vai ser mais comprido um pouquinho. Então, lá no verso 18, já vai estar, no capítulo 18, no verso 3, já vai estar assim, ó. Não fareis como fazem na terra do Egito, no qual habitastes, nem fareis como fazem a terra de Canaã, a qual eu conduzo, nem andareis nos seus estatutos. Isso não era de maneira nenhuma um julgamento, nem de um israelita e nem uma oposição ao julgamento do egípcio, ou de um cananeu, ou era um julgamento de Deus em relação a tudo. O Egito tinha suas práticas e opiniões, e também Canaã, mas Israel tinha que ter suas opiniões e práticas baseadas na palavra de Deus, como veremos nos 2 seguintes versículos. Versículo 4. Os meus direitos porei por obra, e os meus estatutos guardarei por onde andardes. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. A palavra Senhor deve ser sempre o critério para todas as coisas. Verso 5. Portanto, os meus estatutos e as minhas leis guardareis, os quais, fazendo isso, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. A nossa vida de modo de viver sempre deve estar apoiado estreitamente sobre a palavra. E, enquanto aprendermos a palavra, acharemos que a frase Jesus Cristo e este crucificado, que é a essência da palavra, pois significa que a cruz é a provisão para tudo e a única provisão para tudo. Tá? Então está falando aqui que eles não deviam andar segundo a imoralidade do povo. Hoje a gente vê crente pulando carnaval, a gente vê crente bebendo, dizendo que não tem problema, que o problema é não se embriagar. A gente vê crente, sendo que a palavra de Deus diz que, o provérbio diz que a gente não pode se dar o vinho, tá? A Bíblia diz que não se pode dar o vinho. Levítico, a gente viu que os 2 filhos de Arão morreram por causa de fogo estranho. Eles tinham tomado uma bebida forte na hora do almoço, não sei o que estiveram fazendo, mas provavelmente eles estiveram bebendo alguma coisa e por isso que eles morreram. Então, mas a antiga aliança, Fabiano, não, mas no tempo da graça também, porque você é o sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote, e você é o sacerdote da tua casa, e você é um altar, o sacrifício vivo. A Bíblia diz em Romanos 12 que nós temos que ser o sacrifício vivo. Então, como sacrifício vivo, eu não posso corromper o meu corpo. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 25, 23, está escrito lá que nós devemos nós deixamos o Espírito Santo, aliás, nos pede 3 coisas para sermos irrepreensíveis para o dia da vida do Senhor. Quais são elas? Corpo, alma e espírito. Então não é o coração. Então não existe essa passagem bíblica na Bíblia que Deus só quer o coração, tá? O Senhor quer os 3, corpo, alma e espírito, e Ele vai requerer isso de mim e de você. Então, do versículo 6, vai dizer que nenhum homem se aproximará de sua parenta, da sua carne, para descobrir a sua nudez, assim diz o Senhor. Ou seja, está falando que é proibido o incesto entre pai e filho, entre filho e mãe, não pode. Então, do 6 até o versículo 18, vai estar falando sobre isso aí. A palavra nudez aqui se refere a ato sexual, quer seja nos laços de matrimônio incestuosos, quer seja ou no matrimônio pecaminoso ou fora dos laços do matrimônio, o que seria a fornicação. Referente a estas coisas, o versículo 6 e 19 contém a lei do incesto, ou graus proibidos do matrimônio. A lei positiva do matrimônio, como implantado no coração humano, seria simplesmente que qualquer homem de idade madura casaria com uma mulher de idade madura, desde que ambos tenham vontade de se casar-se, mas esta liberdade está diretamente sujeita por um número de restrições, sendo o propósito principal
das mesmas evitar o incesto, ou que, embora uma nação possa ser indiferente de uma ou de outra forma, continua sendo repulsivo até os sentimentos e princípios da humanidade. A restritiva lei hebraica está contida num só versículo: nenhum de vós se aproximará de nenhum parente próximo da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. De fato, todos esses versículos são simplesmente uma amplificação e uma explicação das palavras parente próximo à sua carne. Tá? Aí no verso 19 até o verso 23, vai dizer assim, ó, então te chegarás à mulher e não te chegarás à mulher durante a sua separação e a sua imundície para descobrir a sua nudez. Refere-se ao costume normal da menstruação da mulher. Além disso, não terá ato carnal com a mulher do teu próximo, contaminando-te com ela, a proibição contra o adultério. E não darás a tua descendência para fazê-la passar pelo fogo perante Moloque. Era uma suposta deidade uma entidade associada a Amon, que era um vizinho de Israel. Lá em 1 Reis 11:7 tem essa passagem. Este ídolo era chamado de abominação dos amonitas, e o culto a ele estava associado ao sacrifício dos filhos do adorador no fogo. Levítico 20, verso 2 e 5, e 2 Reis 17:31 e capítulo 23 e verso 10, Jeremias 32 e 35, tem as referências sobre essa entidade Moloque. Moloque é também chamado às vezes de Milca. E não profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. A ideia é que sob nenhuma circunstância os filhos deviam ser oferecidos em sacrifício a ídolos, e que era uma prática abominável dos pagãos, e na realidade de alcance mundial. Verso 22, não deitará homem com homem, como se fosse mulher, é abominação, declara terrível, abominável pecado do homossexualismo. Não importa o que diga o homem, Deus diz que é uma abominação, né? Não te deitará com nenhum animal para te contaminares com ele, nem mulher alguma se porá diante do animal para juntar-se com ele. É confusão. Referente a este pecado, a necessidade da proibição deste crime assombroso para qual a lei mosaica impõe a morte com penalidade, isso vai estar lá em Levítico 20 e também em Êxodo 22, também falou, né? Aparecerá ainda mais evidente quando se levar em conta esta prática degradante. Na realidade, era parte da adoração religiosa dos egípcios, em conexão com as entidades. Como o bode, em outras palavras, os israelitas estavam muito familiarizados com essas perversões, por terem vivido no Egito durante todo o tempo. Dizem que a enfermidade da sífilis originou-se no ato do homem de ter relação sexual com ovelhas, ou seja, lembra que lá no livro de Êxodo, os egípcios odiavam os hebreus, por quê? Porque os hebreus matavam e sacrificavam ovelhas, e para os egípcios ovelha era um deus, né? Era um deus Amon para eles. Então, provavelmente, em suas liturgias, nesses cultos, as mulheres faziam sexo com esse tipo de animal, e provavelmente é de lá que veio a sífilis, né? Tremendo isso, né? Então, essas aqui são algumas da curiosidade do capítulo 18. Tem mais duas. Diz assim, ó, lá no verso 24 e 25, e nenhuma dessas coisas vos contamineis, porque em todas estas coisas se contaminaram as nações que eu expulso diante de vós. Por isso a terra está contaminada, e eu visito a iniquidade, e a terra vomita os seus moradores. Olha que interessante isso aqui. E Deus vomita os seus moradores. Olha só, está falando aqui de incesto, depravação, idolatria, sacrifício de seres humanos, o aborto. Lá em Nova York tem uma estátua que é dedicada a Moloque. Isso mesmo. Tem uma instituição. Isso mesmo. Tem uma instituição em Nova York que é um instituto que faz aborto, e na frente daquela entidade tem uma estátua dedicada a Moloque. E por isso que Deus fala que essa entidade ela está em toda a nação.
Então nunca se viu, agora nos finais dos tempos, tanto desejo das pessoas abortarem. Ou seja, quando as mulheres elas abortam, elas inconscientemente estão oferecendo seus filhos a Moloque, tá? E Moloque ele tem 2 altares. Ela está no meio um altar no meio do ocultismo, e também está ali, seu altar está dentro da tua casa, chamado televisão. Quando você deixa teu filho com programas circulares, com desenhos circulares, a doutrinação vem desde os pequenos, vem nas crianças. Você entra na Netflix, tem um monte de filme infantil com ideologia de gênero. Sem você perceber, você está entregando o teu filho na mão de Moloque. Você tem um altar dentro da tua casa. Se não for na tua televisão, esse altar é pequenininho. Tá assim, ó, teu filho de 2 aninhos já sabe instalar jogo que você nem sabe. É o altar de Moloque do século 21. Então vigia, cuida, tá bom? Então, outra curiosidade está lá no versículo 27, olha aqui, 27 e 28. Porque todas as abominações fizeram os homens desta terra, que estiveram nela antes de vós, e a terra foi contaminada. Em outra palavra, por isso vou expulsar os cananeus, que ocupam atualmente a terra de Canaã, e darei a vós. Lembra que Deus tinha prometido a terra de Canaã, para o povo de Israel, então. Um dos motivos para que Deus vai tirar o povo dos cananeus daquela terra de Canaã e vai dar para os israelitas é por causa da depravação. E como é que está a nossa terra hoje? Depravação. A gente vê tantas cidades, carnaval em cima de carnaval, falando mal do cristianismo, e no outro dia Deus manda água, manda terremoto, manda desabamento, e o povo não aprende. Deus visita a iniquidade do povo. Para que você não sabe o que é iniquidade, iniquidade é aquele pecado que não te dói mais. Você não tem temor, você sabe que é errado, mas mesmo assim você faz. A Bíblia diz que os iníquos não herdarão o reino dos céus. Verso 28. E assim a terra não vos vomitará, por havê-las contaminado, como vomitou as pessoas que estiveram nela antes. Em outras palavras, sem ignorarem a minha palavra, eu vomitarei, embora seja o meu povo escolhido, assim como vomitei os pagãos, foi exatamente o que aconteceu. Ou seja, você vai ver o povo depois sofrendo, né? Sofrendo o holocausto. Tudo tem um porquê, né? Deus não é injusto, mas toda vez que os judeus eles transgrediram a palavra do Senhor, eles pagaram um alto preço. A gente viu isso no livro de Juízes, a gente viu isso também no livro de Daniel, quando eles foram para a Babilônia. Então, esses são os 3 capítulos. Obrigado por ficar conosco até aqui. Vai aí para o próximo vídeo para a gente ver o capítulo 19, 20 e 21. Deus abençoe.